Galera, vai começar mais uma rodada do Brasileirão e eu estou com aquele ânimo, eu estou animado, eu estou feliz. O Bahia vai jogar, o Bahia vai jogar. Claro que eu estou sendo irônico aqui, né? Uma fase péssima do Bahia, um time que não joga nada, um time que vem só trazendo decepção pro torcedor. Esse vídeo aqui vai ser um pré-rodada, né? Mas eu tenho que expressar meu sentimento. Eu estou com ânimo zero. Vocês acham que eu tenho ânimo para chegar aqui, ó, amanhã, 6h30, Vasco e Cruzeiro? Vocês acham que eu tenho ânimo para ficar aqui, ó, vai Vasco, ganha do Cruzeiro, vai, ganha do Cruzeiro para ajudar o Bahia? É claro que não. Até porque o Cruzeiro nem é na nossa briga. O Cruzeiro é um time bom, um time competente. O Cruzeiro tá brigando pelo título, 50 pontos. E o Bahia nada, o Bahia com 37, investindo 200 milhões nessa temporada. Isso é um absurdo, isso é uma vergonha. E eu acabei de falar no vídeo que eu acabei de gravar. Eu gravei outro vídeo, já abri outro aqui. Vai sair, esse vídeo vai ser postado antes desse, então eu já vou falar aqui. Eu gravei um vídeo hoje mais cedo, que eu falei que não vai abrir G7, não vai abrir G8. Possa ser que aconteça no Brasileirão, pela primeira vez na história, de ser só G6, não abrir vaga nenhuma. Ou seja, vocês acham que a sorte vai bater de novo? Pode ser que aconteça, pode ser que o Cruzeiro ganhe a Copa do Brasil, que o Flamengo ganhe a Libertadores. A gente dá essa sorte. Mas você acha que vai acontecer de novo? Você ficar contando com a sorte todo ano, todo santo ano? Então assim, se abrisse G9, ainda assim, eu não teria convicção de que o Bahia classificaria. Pra mim o Bahia, pelo que tá jogando, pela essa fase péssima, o Bahia vai terminar aqui, ó, no meio de tabela. Em 12º, em 11º, em 10º. E assim, se o Bahia terminar abaixo do G10, Rogério Ceni já começa a ficar na corda bamba. Na corda bamba, porque ano passado o objetivo era G10. Não, é o troféu G10. É o troféu G10 que a torcida tanto falava aí. Não, se ficar no G10 já é uma evolução do ano passado que a gente brigou para não cair. Foi para pré-Libertadores. Aí esse ano vai ter essa evolução de ir para a Sula, de ficar abaixo do G10. Se ficar abaixo do G10, talvez o Rogério Ceni caia, porque não dá. Aí seria uma evolução demais do projeto. Mas enfim, né? Aí como eu falei, você acha que eu tenho animação para ficar aqui, ó? Vai ter São Paulo e Ceará. Você acha que eu tenho animação para ficar aqui? Vai Ceará, ganha um jogo para ajudar o Bahia. Se o Bahia não se ajuda, se o Bahia, a probabilidade de tomar um pau do Palmeiras é muito grande. Bom, galera, voltando aqui à gravação, é impressionante, tá? A fase é tão ruim, mas tão ruim, que até a luz acabou aqui em casa. Pra quem não sabe, Salvador tá tendo dilúvio hoje, tá? Ou cidade bipolar. Uma hora faz sol, outra hora faz chuva. Hoje tá aquela chuva imensa mesmo, aquela chuva de tempestade. Vocês podem ouvir aí, ó, no fundo, ó. Então, voltando aqui agora, o que eu tava falando. Então, a fase do Bahia é péssima, animação zero. Minha única animação é fazer conteúdo, que eu gosto pra caramba. É chegar aqui, fazer pós-jogo, curtir o futebol em si. Porque, pelo meu time, minha animação é zero. Mas, enfim, a gente vai se aprofundar depois um pouco mais de Fortaleza Esporte, que é o clássico nordestino. Vai ter pré-jogo só pra ele. Eu acho que eu vou gravar amanhã, porque amanhã é melhor, porque já tem a provável escalação, né? Definida de Fortaleza Esporte, que eles soltam ali umas 15 horas antes do jogo. Então, depois eu gravo o pré-jogo de Fortaleza Esporte. E aí pretendo fazer pós-jogo de Fortaleza Esporte, Vasco e Cruzeiro, Atlético e Mirassol. Enfim, né? Na hora eu vejo lá. E é o seguinte, eu quero fazer aqui agora uma previsão, uma análise de cada parte da tabela. Briga pelo título, briga por Libertadores e a briga para não cair. E também a briga contra a lanterna. Porque esse ano a gente tem uma briga também para ver quem é menos incompetente. Se é Yuri Romão ou se é Marcelo Paes. Para ver quem vai ganhar o título Incompetência Master do ano. Mas enfim, briga pelo título. O Flamengo essa rodada vai enfrentar a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Jogão, tá? Jogão. Só não vou fazer pós-jogo porque tem São Paulo e Ceará no mesmo horário aqui. O Palmeiras vai enfrentar a equipe do Bahia. Vai vencer, com certeza. E o Cruzeiro pega o Vasco em São Januário. Ou seja, quem tem um adversário mais difícil é o Flamengo. A tendência é que o Palmeiras vence o Bahia na Fonte Nova. O Cruzeiro tem um adversário que não é difícil, mas também não é fácil. Não é tão fácil assim, que é o Vasco da Gama, em São Januário, que acabou de vencer o Bahia, deu 3-1. E assim, uma boa parte da torcida do Vasco pode discordar de mim. Mas independente de eu ser Bahia, do último jogo, ser contra meu time, não sei o que lá, eu acho que o Vasco venceu o jogo, fez uma boa partida, uma boa atuação, mas eu acho que não foi muito parâmetro não. Porque assim, os dois times são horrorosos, na minha opinião. Os dois times são ruins, na minha opinião. Em termos de elenco, nem tanto. Eu acho que o Vasco até tem um time que não é para brigar por título, nem por Libertadores, nem para brigar para não cair. E o Bahia até tem um elenco bom,
mas que não é encorpado, que está sentindo cansaço e que está numa fase desgranhenta e que está cheio de desfalque. O Bahia foi com o Michel Araújo mais uma vez contra o Vasco. Então, assim, não sei se é muito parâmetro. Eu acho que o Vasco não me convenceu. O Vasco jogou bem, amassou o Bahia, foi muito melhor. Mas, como eu falei, o Bahia também está na fase desgranhenta e o Vasco não é esse time todo. O Diniz é um treinador, para mim, limitado. E, assim, contra o Cruzeiro, já é um teste maior. Porque o Cruzeiro é o segundo colocado do campeonato, está lutando pelo título, tem um elenco muito maior do que o Vasco e está numa fase muito boa, diferente do Bahia, que está numa fase ruim. Ainda teve a expulsão. Eu acho que com a expulsão, o jogo seria 1-1. Eu acho que seria empate. O Vasco já está maior do que o Bahia no jogo, mas não sei se o Vasco venceria se tivesse no 11 contra 11. Não sei. Então, assim, eu acho que o último jogo não foi tanto parâmetro. Foram dois times horríveis, na minha opinião. E não sei se o Vasco vai conseguir vencer, repetir agora contra o Cruzeiro. E também porque o Cruzeiro é um time que, fora de casa, ele joga melhor. Já falei isso várias vezes aqui. Em casa, o Cruzeiro é um, fora de casa, o Cruzeiro é outro. Raramente eu vi um time que dentro de casa é tão mal e fora é tão bem. Um time que é o segundo colocado do campeonato. É inacreditável. E outra coisa, o estilo de jogo do Vasco encaixa no estilo de jogo do Cruzeiro, que é o estilo de jogo reativo. O Vasco, com aquela posse de bola, toque para lá, toque para cá, faz isso muito bem. Isso pode ser uma vantagem, porque o Cruzeiro não é aquele time que bota pressão, é aquele time que fica mais na dele, esperando a bola para dar o contra-ataque. Então, isso pode facilitar o jogo do Diniz. Só que o Cruzeiro, com esse modelo, vem dando muito resultado e vem conseguindo atingir bons objetivos no campeonato, bons resultados no campeonato. Tem conseguido vencer e convencer com esse estilo. Então eu coloco o Cruzeiro como favorito a vencer o jogo de São Januário. Não tanto, 55-45, mas eu acho que o Cruzeiro tem mais chance de vencer. E Fortaleza Sport, que é outro jogo que a gente vai se aprofundar mais, que é a briga pela lanterna do campeonato. Se o Sport vencer, o Sport fica pertinho do Fortaleza, hein? O Sport fica a 1 ponto do Fortaleza, aqui na briga contra a lanterna. E o Fortaleza fica a 1 ponto de ir para a lanterna. É a briga para ver quem é a lanterna, para ver quem é menos pior. Quem é favorito? Não dá para cravar. O Palermo é um treinador que venceu o primeiro jogo, mas também foi contra o Vitória, um time que está brigando para não cair, que não tem lá esse elenco todo, então não foi tanto parâmetro. E tem um fator novo também, né? Tem um fator do gás novo que se dá quando chega um novo treinador. Então não é tanto parâmetro para muita coisa. E depois tomou 4-1 do Palmeiras. O Palermo é um treinador argentino, é um treinador inexperiente do futebol brasileiro, que chegou no meio da temporada. Daniel Paulista já é mais experiente e vem encaixando bem com o time do Sport. Apesar de não parecer, né? Porque a situação do Sport é muito ruim e o Sport vacilou em muitos jogos, deixou escapar muitos pontos. Muitos jogos que era para vencer, o Sport empatou. E esse jogo, agora, se o Sport vencer, talvez na sobrevida, é foda falar isso porque a situação está muito complicada. A gente sempre fala isso e nunca dá em nada. Eu acho que o Sport está morto no campeonato, mas pelo menos vai lutar para não ser lanterna, para o Fortaleza ser lanterna. E vou te falar, eu acho que o Sport tem total condição de sair da lanterna e de empurrar o Fortaleza. É ver o que vai acontecer. Fortaleza em casa deve ir mais para cima, pô, tá jogando em casa, tá pegando lanterna, eu vou para cima. Agora, o Sport também pode surpreender e vencer no Castelão. Fortaleza é um pouco favorito, mas também não é tanto. O Sport pode chegar lá e fazer seu resultado e sair da lanterna, e aí aguardar para ver. Mas voltando agora à luta pelo título, como eu falei, o Palmeiras pega o Bahia, 10 vezes na Fonte Nova, o Palmeiras é favorito com 65%, é isso aí mesmo, 65%, porque o Bahia não está jogando absolutamente nada, o Bahia vem decepcionando o seu torcedor, depois vai ter um pré-jogo só para isso, mas o Palmeiras deve vencer, e aí o Flamengo fica com o adversário mais complicado, ou seja, o Flamengo pode perder a liderança dessa rodada, caso tropece contra o Corinthians e o Cruzeiro vence o Vasco, e o Palmeiras vence o Bahia, ou seja, o Flamengo pode perder até 2 posições, o Flamengo pode cair para 3º lugar no campeonato, com os jogamentos em relação ao Cruzeiro, certo? Só que assim, o empate com o Vasco dificultou bastante, hein? O empate com o Vasco no Clássico atrapalhou bastante a vida do Flamengo, que pode perder a liderança dessa rodada, tem totais condições, totais chances de perder, e pode cair 2 posições. Partindo agora para a luta pela Libertadores. Libertadores direta. O Bahia pega o Palmeiras na Fonte Nova, vai perder, vai tomar um pau. O Botafogo, essa rodada, vai enfrentar a equipe do Fluminense, fora de casa, ou seja, um confronto direto. Fluminense 8º, Botafogo 5º colocado. Se o Botafogo vencer, ultrapassa o Mirassol, entra no G4. O Mirassol, que vai enfrentar o Atlético Mineiro, tem totais condições de chegar lá e vencer, ou buscar um empate, ou quem sabe vencer, porque o Atlético Mineiro é o 16º colocado, está em queda livre no campeonato,
E ó, cuidado. Porque assim, mesmo a gente falando que o Z4 tá definido, que o Vitória é muito ruim, que o Juventude é muito ruim, que o Fortaleza é muito ruim, que o Sport é muito ruim, mas vocês estão em queda livre. E o treinador de vocês é Sampaoli, que eu particularmente não gosto. Já foi bom treinador. Hoje é só um treinador de colete, que fica pedindo reforço e quebrando a conta do time. Então assim, o Mirassol pode vencer na Arena MRV, não seria surpresa nenhuma. Não é zebra não, tá? Não é zebra o Mirassol vencer, não. Coloca o Atlético Mineiro como favorito por estar jogando em casa, mas é um favoritismo leve, pequeno, de 51%, 52%. O Mirassol vencer não é surpresa nenhuma. E aí, se o Mirassol vencer, vai a 45%, e aí o Botafogo não tem chance de entrar, mesmo que vença o Fluminense no Maracanã. O Fluminense que agora tá com o novo treinador, tá com o Cuca, né? Ou seja, a tendência é o Mirassol ficar nesse quarto lugar na rodada, a tendência é que não seja ultrapassado. Se conseguir um empate, se o Mirassol empatar com o Atlético Mineiro, pode ser ultrapassado, mas acho que pode vencer também. E aí aguardar para ver. Agora é a luta pelo G6, né? O São Paulo nessa rodada vai enfrentar a equipe do Ceará, dentro do Morumbi. E aí, o São Paulo é o que eu falei no último vídeo. O São Paulo agora só tem um Brasileirão. Ou seja, a tendência é que o São Paulo ultrapasse o Bahia pela fase horrível que o Bahia vem passando. Se o São Paulo ultrapassar o Bahia e não abrir vaga, nós estamos fora da Libertadores, tá? Em sétimo colocado. Nós estamos fora da Libertadores. Acordem pra vida. Acordem pra vida. Então, assim, São Paulo, pra mim, é favorito a vencer o Ceará, porque agora só tem o Brasileirão. Tem que dar uma resposta a seu torcedor. Não acho que o Ceará é esse time todo. É o 12º colocado. Tem Léo Condé, que é um treinador limitado pra mim. Treinador que só joga um estilo de jogo. Vem dando certo, mas é um treinador de um estilo de jogo só. Então, o São Paulo é favorito a vencer 55%. Ou seja, a peia vai vir. A peia vai vir. A tendência é que o Bahia, essa rodada, saia do G6. É que o Bahia fique em 7º lugar no campeonato. Parabéns, Grupo City. Parabéns pelo seu trabalho patético no ano de 2025. No projeto por si todo, não. Mas esse ano o trabalho de vocês é patético. Na formação do elenco. Rogério Ceni também no tipo de jogos aí. Patético. E a gente vai sair do G6. Parabéns. Para finalizar o vídeo, briga para não cair. A briga para não cair já é muito mais complicada, hein? Já é muito equilibrada. A diferença do Grêmio para o Atlético Mineiro é de 4 pontos. Corinthians também, 4 pontos. Não acho que o Grêmio vai cair, não acho que o Corinthians vai cair. Eu acho que a gente não deveria nem falar desses times por enquanto. A briga deles é meio de tabela. Quem sabe pegar, beliscar a Libertadores. Acho que mais o Corinthians do que o Grêmio. O Grêmio não joga nada no ano inteiro. E tem Mano Menezes, que é um treinador péssimo, que é um péssimo treinador. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Ceará não tá salvo, não. O Vitória essa rodada vai enfrentar quem? Vai enfrentar o Grêmio. Na arena do Grêmio. Acho que o Grêmio é favorito. Por estar jogando em casa, tem um elenco melhor. Deve vencer o jogo. Mas o Vitória pode conseguir ali um empate na estreia de Carpinha. O Vitória se complicou demais com o triunfo do Vasco sobre o Bahia. Alô, torcedor do Vitória. Você que tá comemorando aí que o Vasco venceu o Bahia, foi ruim pra vocês. Vocês agora estão a 3 pontos do Atlético Mineiro, com 2 jogos a mais, vale lembrar, e com só 4 jogos ganhos. Ou seja, se vocês vencerem e o Atlético Mineiro perder do Mirassol, que pode acontecer, tá? Talvez aconteça isso. Não é tão provável, mas pode acontecer. Não sei se o Vitória vence o Grêmio na arena do Grêmio, mas pode acontecer porque o Grêmio não é lá essas coisas também. E o Vitória tá com gás novo, contratou Jair Ventura, que é um bom treinador. Para a realidade do Vitória, é um bom treinador. E o Juventude tem Carpini. Por isso que eu digo para o Atlético Mineiro, abra o olho. Porque o Vitória e o Juventude tem bons treinadores. Para a realidade deles. Então, abre o olho. Fortaleza Esporte já é um buraco mais a fundo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Para quem tá brigando para não cair, Juventude, Vitória, Atlético Mineiro, Santos, tem que torcer pro esporte. Tem que torcer pro esporte, porque se o esporte vencer, ele se afunda, ele continua afundado, na verdade, e ele leva o Fortaleza junto. Se o Fortaleza vencer, o Fortaleza já volta pra briga. Fica a 4 pontos do Atlético Mineiro. Se vencer mais um jogo, já fica perto de sair da zona. Então, para quem tá aqui, ó, Juventude, Vitória, Atlético, Santos, um triunfo do esporte seria o melhor resultado possível. E aí depois torcer pro esporte não vencer os jogos a menos. Quem não deve vencer é Flamengo na ilha e Atlético Mineiro. Então, assim, o Vitória não sai da zona nessa rodada, vai enfrentar a equipe do Grêmio, e o Juventude vai enfrentar a equipe do Internacional, um clássico gaúcho, o Inter que tá sem treinador, já contratou Ramon Dias, mas não sei se ele já vai estrear agora, e se estrear um trabalho muito curto ainda, né? Um trabalho de um jogo só, então não vai dar para ter muito parâmetro para muita coisa, mas possa ser que ele estreie já vencendo, né? É um treinador que consegue pegar um time e já dar resultado logo, a curto prazo. A longo prazo não é um bom treinador, mas a curto prazo ele consegue dar conta. Então, é um jogo difícil para o Juventude. Também é um jogo difícil para o Vitória, que vai pegar a dupla Grenal.
E o Atlético Mineiro também pega o Mirassol. O Santos vai enfrentar a equipe Bragantino, fora de casa, que é o melhor jogo para se você se ter no Brasileirão. Inclusive, eu vi um vídeo de Rodolfo agora, lá do Futeboteco, falando sobre Neymar. Que Neymar tá viciado em uísque e narguile. Puta que... Olha, eu tento defender o Neymar, mas não dá, cara. Não tem como. No futebol, não dá. A carreira de Neymar tá indo por água abaixo. Até você que é fã de Neymar aí, mano, você tem que admitir. Eu também gosto do Neymar, como pessoa, como jogador, o jeito dele, boleiro, é nóis, tá? Eu gosto disso. Tem dois homens que eu me inspiro bastante no meio do futebol. Tem outros também. Mas o Cristiano Ronaldo e o Neymar. O Cristiano Ronaldo pela sua determinação, pela sua foco na carreira, pela sua, como é que se fala? Pelo seu objetivo final, pelo seu objetivo bem definido na carreira, de ser um grande jogador, pela sua disciplina, é a palavra que eu estava tentando achar, e o Neymar pelo jeito dele. Agora sim, na carreira em si, Cristiano Ronaldo dá de 1.000-0 em Neymar. E tem gente que fala que Neymar vai pra Copa, que vai dar o Hexa. Cara, o Neymar não tá conseguindo jogar na Série A. Na Série A. Imagina na Premier League, imagina na Europa. Então assim, o Santos está sem Neymar mais uma vez por 3 meses, de 4 a 12 semanas. Um absurdo o que o Neymar tá fazendo com o Santos. Comendo dinheiro do clube para não jogar nada. E vai pegar o Bragantino. Acho que o Santos pode vencer? Acho. O Bragantino, hoje, é um time que está com a pior sequência da Série A nos últimos 12 jogos. Está em queda livre. Ou seja, pode vencer mesmo sendo lá. Mas eu não tenho convicção nenhuma. Ou vai ser empate ou o Santos vence. Eu acho que o Santos é favorito. Mas também não há essas coisas. Então assim, o Santos também pode vencer. Eu acho que desses adversários aqui, dos times da parte de baixo, quem tem o adversário mais fácil é o Santos. Vai pegar o Bragantino. E tem Vojvoda, que é um bom treinador. Então assim, o Santos não vai ficar aqui. O Inter não vai ficar aqui. O Vasco tem um time bom. Eu acho que tem um treinador limitado. O Vasco não consegue. Eu não consigo ficar 100% convencido com o Vasco. Porque assim, o Vasco contra o Bahia estava jogando bem, estava jogando muito bem. Tomou o gol, porque o time adora entregar na saída de bola. Como eu já falei, o time adora entregar. Contra o Ceará também. Então eu não consigo ficar 100% convencido com o Vasco. Eu não tenho convicção de que o Vasco ganharia se tivesse no 11 contra 11 contra o Bahia, por exemplo. Poderia ser, eu acho que seria um empate. Então o Vasco eu já não sei, mas acho que também não vai cair, porque tem um time que não é para cair, não é para ser rebaixado. O Grêmio não vai cair. O Ceará pode ter uma queda no campeonato. Vai pegar o São Paulo no Morumbi agora, com um adversário complicado. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui a tabela do Ceará. São Paulo no Morumbi. E aí depois vai enfrentar o Vitória no Barradão, adversário direto. O Vitória já com Jair Ventura. Se o Vitória conseguir um empate com o Grêmio e vencer o Ceará, já dá um respiro no campeonato. Já volta pra briga. Já aumenta o ponto de corte e já mostra, ó, eu tô aqui. Aí depois pega o Botafogo e o Atlético Mineiro fora, né? Sequência é complicada. O Atlético Mineiro, mesmo em uma fase, jogar lá não é fácil. Botafogo é postulante ao título. Só não é postulante ao título porque começou mal o campeonato, mas em tese é um time que brigaria pelo título ali, na parte de cima da tabela. Vitória e o Santos também, né? Cara, e pega o Sport também da ilha, que é o Lanterna, mas fora de casa, o Clássico Nordestino é jogo difícil. Então assim, não cravo que o Ceará se salvou também. Eu acho que nessa rodada, quem tem o adversário mais fácil é o Santos, mas eu acho que a tendência é o Atlético Mineiro não venceu o Mirassol, o Vitória não venceu o Grêmio e o Juventude não venceu o Inter. E aqui, Fortaleza Sport, eu acho que Fortaleza leve favorito, mas não consigo cravar nada. Então assim, a tendência é que o G4 se mantenha o mesmo nessa rodada mais uma vez. E o Atlético Mineiro, a tendência é que o Atlético Mineiro não vence o Mirassol e aí já começa a abrir o olho. Se o Atlético Mineiro perder o Mirassol, já começa a ligar o sinal de alerta, porque o Santos vai se afastar, o Inter pode se afastar, o Vasco pode se afastar, e aí o Atlético Mineiro já começa a ver todo mundo se afastando. E aí vai ter que se apostar tudo na Sula. Mas se for campeão da Sula e cair, é complicado, né? É complicado. Então assim, abre o olho porque o Campeonato Brasileiro é maluco e tudo pode acontecer. E é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo aqui, pré-rodada. Depois eu trago um pré-jogo específico de Fortaleza Esporte, do Bahia também, claro, e o resto eu trago pós-jogo. Vasco e Cruzeiro, pretendo trazer alguns pós-jogos aí. Enfim, na hora eu vejo lá. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até o fim de semana, tá? Porque esse fim de semana vai ser top. Vai ser Série A roda aqui no canal. Beleza? Então, falou, até lá, partiu.